Oi gente, meu nome é Gustavo, eu sou estudante de Engenharia Elétrica na UFJF e hoje vim falar um pouco sobre Tevenant e esse exercício que traz um pouquinho pra gente dele, mascarado, vamos dizer assim, né? Porque ele não tá de cara falando que a gente tem que usar Tevenant, mas vamos analisar aí e a gente vai ver que a gente vai usar ele sim. Bem, o exercício ele traz pra gente essas informações falando que quando a gente tem certo resistor conectado nos terminais, a gente acha tal tensão, para dois casos diferentes, depois pede a tensão para um terceiro resistor. Como que a gente vai fazer esse exercício? A gente primeiro anota os dados aqui. A gente vai ter um resistor de 10 kΩ e uma tensão de 6 volts em cima dele. E depois a gente vai ter um resistor de 30 kΩ e uma tensão de 12 volts em cima dele. Bem, o que a gente pode dizer sobre esse circuito aqui linear? A gente sabe que ele vai ser um mesmo circuito para as duas ocasiões, ele só vai estar gerando resultados diferentes porque são resistores diferentes fora dele, ali nos terminais A e B, né? Então, qualquer circuito pode ser representado por uma resistência e uma fonte de tensão. Isso é o teorema de Thevenin, né? Então, a gente sabe aqui que a gente vai ter uma tal resistência, uma tal fonte de tensão conectada nesse nosso circuitinho, né? Então, a gente vai chamar ela de RTH e VTH. E essa mesma tensão e resistência vão estar na nossa segunda situação aqui, que é o nosso outro resistor, né? Porque eles vão estar conectados no mesmo circuito, o circuito continua sendo o mesmo. A única coisa que muda vai ser o resistor e, portanto, a tensão que vai ter sobre ele. Ok, temos aqui as nossas duas situações e a gente consegue montar a malha das duas situações, né? A gente vai equacionar a malha delas. Bem, vamos passar primeiro uma corrente. Vou passar a corrente nesse sentido aqui, que aí fica no sentido da fonte de tensão, mas não necessariamente vai ser esse o sentido final, né? Eu vou chamar aqui de I1, aqui pode ser I2, porque a corrente vai mudar, né? Então, vamos lá equacionar isso. Para a primeira equação, a gente vai ter o VTH para cá, a tensão sobre RTH para cá e a tensão sobre o resistor para cá. Já aqui a gente vai ter o VTH para cá também, o RTH para cá também, e a mesma coisa, né? Para as duas ocasiões. Vamos montar essa equação aqui. Então a gente vai ter que o VTH vai ser igual ao I1 vezes RTH mais os 6 volts, né? Ou I1 vezes 10 kΩ. Como que a gente conhece o I1 nesse caso aqui? A gente sabe que V é igual a R vezes I, ok? V é igual a R vezes I. Vou chamar aqui de I1 e aqui eu vou chamar de V1, que vai ser essa nossa tensão aqui. E já vou chamar de V2 aqui, que a gente vai precisar lá na frente. Então a gente sabe que a nossa corrente vai ser igual a V1 sobre R. Então a gente consegue achar um valor para a nossa corrente, vai ser 6 volts sobre esses 10.000 aqui. Então a gente tem o valor de 1. Eu já vou substituir aqui no primeiro, porque a gente não precisa substituir depois. 6 vezes sobre 10.000. Ok. E aqui já para outra parte a gente vai ter o V1, né, que é os 6 volts. Então a gente acha que para VTH e RTH essa equaçãozinha. Então VTH menos 6 sobre 10.000 vezes RTH é igual a 6. Já para a segunda equação, para a segunda situação, a gente vai ter que VTH vai ser igual ao I2, que ele vai ser pela nossa regrinha, né, aqui, que V é igual a R vezes I. A gente sabe que o I2 ele vai ser igual ao V2, que é 12, sobre a resistência, que é 30.000. Então a gente tem aqui 12 sobre 30.000, que vai multiplicar o nosso RTH, mais 12, né, que é a outra tensão. A gente tem essa malha equacionada, então VTH menos 12 sobre 30.000 vezes RTH é igual a 12. Bem, se a gente joga esse cara aqui no sisteminha, a gente vai achar que o VTH ele é igual a 24 volts e o RTH ele vai ser igual a 30 kΩ. Ou seja, a gente está perto de resolver o nosso exercício, né? Por quê? Porque ele pergunta aqui em cima quanto que a gente vai ter de tensão quando a gente tem um resistor de 18 kΩ conectado nesse nosso circuitinho. E agora a gente já conhece o nosso circuito. Não necessariamente o nosso circuito em si, mas a gente conhece os efeitos que ele causa.
Então por isso que o TVNAN é muito interessante, porque a gente não precisa conhecer um circuito inteiro para saber o efeito final que ele causa. Se a gente souber o equivalente de Norton de TVNAN dele, a gente consegue achar os efeitos dele numa outra parte, né, fora do circuito, nos terminais que a gente tem o equivalente. Então a gente vai ter aqui o VTH, que é o 24 volts, conectado a um resistor de 30 kΩ. E no exercício ele pergunta pra gente quanto que vai ser a tensão quando a gente tem um resistor de 18 kΩ conectado aqui. E bem, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai passar uma corrente, que eu vou chamar de 3, para não confundir com as outras duas primeiras. E a gente tem a malha aqui. Esse cara tá para cá e esses dois caras na mesma direção, como nas outras situações, né? Então a gente vai ter que 24 é igual a 30.000 que multiplique 3 mais 18.000 que vai multiplicar o I3 também. 30.000 mais 18.000 é igual a 48.000 e 3. E aqui a gente vai ter 24. Então, I3 é igual a 24 sobre 48.000. E agora a gente sabe que V3, né, que é a tensão que a gente quer achar, é igual a resistência vezes a corrente, I3. Então, V3 vai ser igual a resistência, que é 18.000, que multiplica 24 sobre 48.000. Para essa conta aqui a gente pode sair cortando, né? Bem, 24 sobre 18 é igual a meio, então V3 vai ser 18 dividido para 2, que é igual a 9 volts. Bem, esse exercício ele é bem legal porque a gente consegue ver essa relação do equivalente de Norton de TVNAN, né? No caso eu uso TVNAN, mas poderia usar Norton. Só teria que equacionar um pouquinho diferente, mas no final das contas consegue achar. Então é isso, gente. Espero que tenha sido proveitoso aí, ajudado a entender como é que funciona essa relação e como é que a gente consegue, com duas equações ali, já achar o VTH ou o RTH. E qualquer situação de caixa, vamos dizer assim, a gente vai fazer algo parecido com isso, né? Conseguir achar os nossos equivalentes. Esses exercícios são bem comuns, é bem normal aparecer em prova e, enfim, né? É legal saber como fazer essa relação aí. Não necessariamente vai aparecer desse jeito, mas algo parecido com isso. Muito obrigado para quem viu até aqui. Se puder deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, agradeço muito. E até a próxima. Valeu!